Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse curso de planejamento urbano com a temática específica de regularização fundiária. Esse é um tema muito em alta e eu vou mostrar para vocês por que ele é tão importante no planejamento urbano e por que essa ferramenta ela se diferencia da política habitacional, embora uma parte dela esteja incluída também na política habitacional do município. Eu sou a Aline. Eu sou advogada de formação com especialização em gerenciamento ambiental e também tenho certificações em regularização urbana, regularização fundiária e educação climática. Também vou dar uma pincelada para vocês do como todos esses temas estão envolvidos dentro da dinâmica urbana. Então, eu vou passar aqui minha apresentação para vocês. Essa vai ser um pouquinho a dinâmica da nossa aula. Eu vou falar um pouco sobre o modelo de urbanização periférica excludente e quais são as suas consequências nos dias atuais. E também vamos passar um pouco pela reivindicação social através do movimento pela reforma urbana e como o direito urbanístico se adequou a essa realidade. A gente tem que sempre ter em mente que a legislação ela sempre vem para corrigir alguma distorção que acontece, alguma problemática que acontece no mundo real, só que ela sempre chega atrasada, né? Depois que o problema aconteceu, é que vão ser elaboradas as leis para tentar corrigir as problemáticas que acontecem e para resolver os conflitos, nesse caso, os conflitos fundiários. Então, eu vou passar também uma linha do tempo e a gente vai chegar no direito à cidade. Vamos falar sobre o instrumento da regularização fundiária por todas as suas categorias e vertentes e procedimentos, e depois a gente vai ver como isso está inserido num contexto pela busca da justiça socioambiental. Então vamos entrar no contexto histórico, que começa lá na primeira revolução industrial. No Brasil, a Revolução Industrial ela teve início na década de 1930 e ela foi um processo tardio e também obsoleto. E por quê, né? Enquanto nós estávamos entrando na primeira Revolução Industrial, boa parte dos países mais desenvolvidos já estavam na sua segunda Revolução Industrial. Então, os maquinários que nós importávamos da Inglaterra, por exemplo, eram maquinários que já estavam obsoletos para a época, mas para nós já era um grande avanço no setor industrial. Eram maquinários de pequena produção, né, em pequena escala, e eles já eram considerados ultrapassados aí nos países mais desenvolvidos. E a partir dessa época, né, mais ou menos uns 20 anos depois, na década de 50, teve um boom demográfico, né? Teve muitos movimentos migratórios e eles se baseiam basicamente em três dimensões, que são elas: os movimentos migratórios regionais, então teve muitos movimentos da região norte e nordeste para o sudeste do país. Também teve os movimentos do êxodo rural, né, onde as pessoas migravam da zona rural para a zona urbana em busca de melhores condições de vida, e também os movimentos de imigração de comunidades estrangeiras que fugiam dos conflitos armados em seus países, que é o caso do que aconteceu, né, com a comunidade italiana, holandesa, espanhola, que a gente vê em grande parte aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, né? Na região nordeste a gente teve outros movimentos, né? E cada região recebeu aí uma maior parte, mas aqui no Sudeste é prioritariamente a italiana e espanhola. Então, esse adensamento demográfico, ele aconteceu de uma maneira muito repentina e os centros urbanos foram crescendo de uma maneira é, espontânea, né? Sem o planejamento de como essa ocupação e esse adensamento ia acontecer.
Então, hoje a gente vê como o planejamento é importante a partir do zoneamento. Cada zona do município é destinada a algum fim específico, então geralmente a zona industrial ela fica um pouco mais afastada por ter grandes emissões aí, né, de poluição atmosférica, então elas ficam um pouco mais longe do centro da cidade, mas antigamente não era assim. Geralmente as pessoas queriam morar perto dos seus trabalhos, e isso era aonde, né, começou a se expandir o centro das cidades. E aí aconteceu o aumento do valor da terra próximo a essas indústrias. E isso gerou o que a gente chama de urbanização periférica excludente, porque esse movimento excluiu as pessoas de baixa renda, né, que não tinha o poder aquisitivo para adquirir as suas moradias no centro, né, para arcar com os custos de morar perto. Então, elas iam morar longe ou elas ocupavam de maneira informal os lugares. Foi aí que começou a surgir os cortiços e as primeiras favelas, que então gerou uma grande irregularidade na ocupação. Aí veio as leis urbanísticas, eu vou passar a linha do tempo depois, e as irregularidades na ocupação, elas se baseiam basicamente em duas dimensões, duas categorias de irregularidade, que são as irregularidades materiais, que dizem respeito às condições de fato, né, à realidade de um local, e isso quer dizer é, quanto aos equipamentos públicos, né, nas proximidades, isso seriam, por exemplo, unidades básicas de saúde, ponto de passagem de ônibus perto, hospitais próximos às moradias, isso é o acesso aos equipamentos públicos. Aos serviços públicos também, como o serviço de coleta de lixo, de fiscalização, né? Então, os serviços de segurança pública, e as infraestruturas urbanas essenciais, que são aquelas rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, sistema de energia elétrica, tudo isso são infraestruturas essenciais e tudo isso geram custos para o poder público, né? Então, as pessoas que vivem ali na cidade formal, né, que têm as suas moradias regulares, elas têm acesso mais facilitado a todas essas infraestruturas, equipamentos e serviços. E as irregularidades formais dizem respeito ao descumprimento das normas de direito. Então, a falta de registro público e os loteamentos e parcelamentos que são executados em desconformidade com a legislação urbanística, por exemplo, os índices de recuo, taxa de aproveitamento, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, desculpa, eu troquei aqui, as áreas não edificantes, a reserva de áreas institucionais dentro dos loteamentos, a reserva para sistema viário e de áreas verdes. Então, tudo isso são coisas que a legislação urbanística exige em um parcelamento formal. Ela tem todos esses índices e parâmetros que devem ser cumpridos num parcelamento regular. E também, né, o cumprimento das normas ambientais, que seria a reserva de áreas verdes, a reserva legal, quando a gente fala da zona rural, e também a proteção das áreas de preservação permanente que margeiam ali os corpos hídricos. Então, todas essas irregularidades, elas geraram uma série de consequências, que elas se dividem aí também nessas categorias, né, que eu separei, na verdade, para ficar um pouco mais fácil a visualização, mas elas estão muito integradas, porque uma repercute na outra, então as consequências da mobilidade, ela gera consequências também no meio ambiente e assim por diante, né, também na questão social. Então, para citar aí para vocês um pouquinho, na mobilidade, por exemplo, com a expansão urbana sem o planejamento, o valor da terra que acabou ditando como essa ocupação ia acontecer.
Então, como a terra mais barata é na periferia, é mais longe do centro, as cidades se expandiram muito rápido, os centros urbanos. Então, sendo formal lá na periferia e sendo mais longe, o poder público tem um gasto muito grande, né? Um custo, é muito oneroso para levar todas aquelas infraestruturas que eu comentei num lugar mais distante. Isso gera uma demanda muito grande por deslocamento. Então, na mobilidade, a gente tem uma série de consequências com o aumento das tarifas, com a perda da qualidade do serviço de transporte público coletivo, com a diminuição dos usuários, com a preferência, né, das pessoas que têm condição, a preferência pelo uso de carro. E isso gera um adensamento muito grande e um trânsito excessivo nos horários de pico para uma cidade e uma malha viária que não foi planejada para isso. Então, o grande trânsito, né, também gera poluição atmosférica e toda essa ocupação e adensamento gera outras consequências no meio ambiente, como a grande geração de resíduos sólidos, a contaminação do solo e dos corpos hídricos, a perda da qualidade da água, consequentemente, o encarecimento do tratamento dessa água e também a perda da efetividade do seu tratamento. E isso gera consequências também na saúde pública, né? Porque os serviços de saneamento eles estão diretamente relacionados com a saúde pública da população, com a proliferação de doenças, e também a gente não pode esquecer da emergência climática, dos eventos climáticos extremos, das ilhas de calor e de tudo isso que vem sendo agravado, né, desde aquela época já e até hoje, com os grandes índices de eventos extremos, de inundações, de enchentes, deslizamentos, e o calor, né? E o frio excessivo. Então, tudo isso também diz respeito ao modo como a gente ocupa o espaço urbano, nas consequências urbanísticas. É, tem os vazios urbanos, né? Então, tipo, a gente ocupa mais longe, mas nesse meio tempo existem lugares e terrenos ociosos que ficam vazios, que ficam especulando, né? O setor imobiliário, elas ficam ali valorizando, mas elas não estão cumprindo uma função, não estão sendo utilizadas. E no social, a gente vê então um aumento das vulnerabilidades, o aumento do número de favelas, criminalidade, a falta de segurança pública, a maior demanda, né, por acesso à cidade formal e a esses serviços, e um déficit habitacional que vai cada vez crescendo mais. Então, na linha do tempo, a gente tem lá no começo, antes da Revolução Industrial, o Código Civil, que ele trazia o direito de propriedade como um direito absoluto. Então, o dono da terra, ele era o senhor da coisa e não tinha limites ou restrições para ele exercer esse direito de propriedade. Só em 1973 a gente teve a primeira lei de registros públicos. Então a gente pode ter uma noção do como era desordenada os parcelamentos, as ocupações, os lotes, porque não era levado ao conhecimento público através dos registros. Então, em 79, a gente teve a Lei 6766, que até hoje é a lei de parcelamentos do solo que está vigente, que é utilizada. Ela sofreu algumas alterações, né, ao longo do tempo, mas ainda assim é, é a lei majoritária quando a gente se fala de planejamento urbano a nível federal. Ela trouxe normativas muito importantes com relação a isso. Em 1999 teve uma alteração bem relevante também no que diz respeito à regularização fundiária. E em 1988 a gente teve a Constituição Federal, que trouxe um grande avanço, que é o capítulo da política urbana. No capítulo da política urbana, a Constituição traz o reconhecimento da função social da propriedade. Então, não basta que a propriedade esteja ali inutilizada, né? Aquela questão do direito da propriedade absoluto, ele passou a ser relativizada, porque a propriedade agora ela tem que cumprir uma função social.
Então, no capítulo da política urbana também já veio alguns primeiros instrumentos, né, da política, como o instrumento da desapropriação, do plano diretor, do uso capião, que eu vou falar tudo sobre isso um pouquinho quando eu falar do Estatuto da Cidade. O direito à moradia, ele não veio na Constituição Federal. O artigo 6º já trazia alguns direitos sociais que eram educação, trabalho, saúde, mas ele não incluía o direito à moradia, que foi incluído só em 2000 com a emenda constitucional número 26. Então, em 2001, a gente teve o Estatuto da Cidade, que regulamentou o capítulo da política urbana. Então, na Constituição Federal, a gente teve apenas dois artigos, né, que introduziram o capítulo da política urbana. É o artigo 182 e 183 da Constituição. E o Estatuto da Cidade veio só em 2021, também respaldado nessa emenda constitucional que veio pelo direito à moradia, e ele veio regulamentar e trazer todos os instrumentos e diretrizes para transformar a realidade que está cheia de conflitos fundiários nessa época em uma cidade mais justa, mais igualitária e mais sustentável. Então, até aqui, a gente tem. Desculpa, gente, minha gata. A gente tem um marco muito importante do direito urbanístico, que é o Estatuto da Cidade, e a gente vai aprofundar bastante nele, mas é importante trazer até aqui essa reflexão dessa linha do tempo que veio de uma ocupação que se deu de forma espontânea ao longo do tempo e como a legislação ela veio tentando inserir a função social e o direito à cidade. É muito importante lembrar também que a Constituição Federal, ela é conhecida como a Constituição Cidadã, porque ela trouxe pela primeira vez princípios como o princípio da dignidade da pessoa humana, reconheceu os direitos fundamentais do indivíduo, reconheceu também o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente sustentável, e ele introduziu o capítulo da política urbana, trazendo o plano diretor como um instrumento básico, né, do planejamento para o direcionamento da expansão das cidades. Então, ele passou, ele passou a ser obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, e isso veio no capítulo 182 da Constituição Federal. Agora eu vou fazer uma pausinha do nosso intervalo e aí eu já continuo no próximo bloco.